Irmãos, eu quero convidar você a abrir o texto sagrado, pode permanecer sentado, é apenas um versículo que eu vou ler, mas abra a Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos santos em Colossos, capítulo 2, versículo 15. E nós vamos ler juntos, todos juntos, leiamos apenas o versículo 15. Leiamos. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Aleluia. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O triunfo da cruz. Vamos dizer todos juntos? O triunfo da cruz. Só as mulheres, só as mulheres. Só os homens. Todo mundo. O triunfo da cruz. Há exatos 18 dias, o mundo assistia perplexo ao martírio mostrado para o mundo todo, porque era um evento televisionado, transmitido ao vivo, o martírio de nosso irmão, pai, esposo de duas criancinhas, um jovem de apenas 31 anos de idade, fiel servo de Deus, Charlie Kirk. A exemplo de Estevão, do diácono Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a história da igreja já reconhece em Charlie Kirk um mártir de nossos dias. Como tantos outros mártires cristãos, como temos visto aqui na América Latina, em Honduras, na Nicarágua, na Venezuela, na Colômbia, no México, nos países comunistas, nos países islâmicos, o verdadeiro genocídio de cristãos. O povo cristão tem sido o povo mais martirizado de toda a história. Ser cristão significa ser perseguido e até por chamadas mentes brilhantes. A morte de um cristão serve, sim, para identificar os verdadeiros cristãos e também para lembrar ao mundo que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está vazia. A cruz não teve poder sobre Jesus. A cruz serviu para mostrar que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. A cruz e o túmulo ficaram vazios. Por isso nós podemos, em alto e bom som, testemunhar de atos, de fatos, como o diácono Estevão, como Charlie Kirk, como Tawane, servos de Deus que amaram antes a glória celestial do que as benesses deste mundo tenebroso. A história é a mesma, os nomes é que mudam. Nunca houve tempo fácil para o fiel servo de Deus, desde o justo Abel lá no Éden. O maior de todos os símbolos da humanidade é justamente uma cruz. Há muito tempo foi feito um certame, um concurso, para se conhecer qual o maior símbolo, o símbolo mais famoso, mais conhecido. Não foi o da Nike, não foi o da Shell, não foi o da Coca-Cola, não foi o dos Jogos Olímpicos. O símbolo mais reconhecido, o símbolo mais conhecido, o símbolo mais famoso é a cruz vazia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como bem disse sabiamente um irmão ontem, que olhou para essas duas cruzes e um lhe perguntou: uma cruz eu entendo, mas por que duas?
E esse que foi indagado de chofre, de riste, prontamente, e eu não tenho dúvida, iluminado pelo Espírito Santo, respondeu, porque eu também não estava entendendo a razão de 2 cruzes, pastor. Mas esse irmão ontem, sabiamente, respondeu àquele que lhe indagara. Uma foi a de Jesus, a outra foi a minha que Jesus levou. Ele levou sobre si as nossas dores. Na verdade, quem deveria ser crucificado éramos todos nós, mas o Senhor foi crucificado no lugar de todo aquele que nele crê, para garantir vida eterna, não a todo mundo, mas a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê e confessa que Jesus Cristo é o seu único Senhor e suficiente Salvador. A salvação não é para todo mundo, a salvação é para aquele que se arrepende e confessa e permanece firme e permanece fiel e busca a santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. E ser santo é negar-se a si mesmo, ser santo é vivenciar como João Batista: convém que Cristo cresça e que eu diminua cada vez mais. Ser santo é permitir que somente a glória do Senhor Jesus apareça. Nós não sabemos nada, nós não somos nada. Na verdade, como disse Jesus, nós somos sim servos inúteis, e apenas servos inúteis e nada mais. Mas a cruz é sim o maior símbolo de todos os tempos. Quer creiam, quer não, quer queiram, quer não, seja ateu, seja agnóstico, seja cético, com suas filosofias vãs, com seus sofismas derrotados, a cruz vazia é o maior símbolo de toda a humanidade, e ninguém pode deter, e ninguém pode vencer, e ninguém pode substituir, porque nela o nosso Deus conosco venceu a morte, despojou os principados e potestades, rasgou a cédula de dívida que era dos eleitos, que era contra nós, rasgou a cédula de dívida para garantir-nos a eleição incondicional, para garantir-nos uma expiação limitada, para garantir-nos a graça irresistível, para garantir-nos a perseverança dos santos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Queridos, a cruz é esse símbolo da vitória de nosso Senhor Jesus. Ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Cristo não é crucificado. O nosso Senhor não é um crucifixo. Não tem nada a ver com Ele. A cruz está vazia. Ele é o Senhor ressuscitado. Aleluia. Paulo e o seu discípulo Timóteo escrevem esta carta, pequenina carta, tão amável, tão querida, tão agradável de ler. É deleitosa a leitura de toda a Bíblia. Há textos especiais que abrem portas para os demais textos da Bíblia, não tenha dúvida. Um desses textos, assim como o Salmo 23, assim como o Salmo 100 que nós lemos ontem, assim como as bem-aventuranças do Sermão do Monte, um desses salmos, assim como o Salmo 91, um desses textos que descortinam as portas da Bíblia para toda a leitura, para toda a edificação, do Gênesis ao Apocalipse, é exatamente a Epístola de Paulo aos Colossenses. Paulo escreve juntamente com o seu discípulo Timóteo esta carta à igreja em Colossos, a cujos membros eles chamam de santos. Então não é exagero quando nós chamamos nossos irmãos de santos. E aqui um parênteses: ser santo não significa ter poder sobrenatural, de jeito nenhum. O único que tem poder sobrenatural é o Senhor Jesus. Ser santo não significa ter poder de interceder, ter poder de rogar, ter poder, ter mérito para ser venerado. Não, isso é uma heresia.
Ser santo não significa guardar um retrato, um quadro, uma imagem. Não, isso é uma profanação, é uma heresia, é uma afronta contra a santidade de Deus. Ser santo significa que aquela pessoa era um miserável pecador, que foi alcançado pela graça irresistível de nosso Deus, que foi lavada e redimida pelo sangue de Jesus, porque arrependida dos seus pecados, abandonou os seus pecados e viveu confessando Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Isso é o que significa ser santo. Maria é santa, está nos céus, mas Maria nunca ouviu uma prece, nunca ouviu uma reza. Maria nunca pôde interceder e ela jamais desejou isto. Pelo contrário, quando o anjo Gabriel informou àquela que é bem-aventurada dentre os homens, que for escolhida mãe do Senhor e Salvador Jesus, por obra e graça do Espírito Santo, Maria, sábia e piedosamente, entoou um cântico, compôs e entoou um cântico em louvor ao Eterno. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois que desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Feliz por ter sido fiel a Deus. Se você é fiel, você é um bem-aventurado, você pode entoar o mesmo cântico que Maria. Maria entendeu que no seu ventre levava consigo o Senhor e Salvador, e ela o venera, ela o adora, ela o chama de meu Senhor, meu Salvador. Louvado seja Deus. Então Paulo está escrevendo esta carta para edificar a igreja. E ele chama a atenção dos santos para alguns propósitos basilares da sua epístola, que é o fundamento da doutrina da igreja cristã. Primeiro, Paulo chama a atenção para honrá-los pelo seu testemunho de fé, de esperança do céu e do seu amor para com todos os santos. Paulo está honrando aqueles irmãos, porque ele percebe que eles têm um testemunho de fé, que eles têm um testemunho de esperança no céu, que eles têm testemunho de amor uns para com todos os santos. Essas devem ser marcas sempre constantes na igreja. Testemunhar do poder de Deus, ter esperança no céu e viver comungando uns com os outros, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Isso está nos versículos de 1 a 5 do capítulo 1, tão claro. Nos versículos 6 e 7 do capítulo 1, Paulo chama a atenção para a fidelidade doutrinária e a fiel pregação do Evangelho da igreja em Colossenses. Os textos estão aí, depois vocês podem olhar em casa. Em terceiro lugar, Paulo escreve para dizer que eles estão orando pelos colossenses, a fim de que transbordem no conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E eu vou ler este versículo 9. Versículo 9, Paulo diz assim: por esta razão também nós, ele, Timóteo, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isto graças ao fato de que Jesus ressuscitado é o Senhor daquela comunidade, é o Senhor da sua igreja, é o Senhor dessa congregação em Capela. Então não tenhamos dúvida, Paulo falou pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está dizendo a cada membro desta congregação, honrando, elogiando, para dizer que o Espírito Santo intercede pela igreja aqui em Capela, a fim de que transbordem no conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não tem nada melhor do que isto. Viver com toda a sabedoria e com todo o entendimento espiritual é viver no centro da vontade de Deus. Das delícias de tantas delícias do ser cristão, é exatamente ter essa consciência tranquila de que haja o que houver, aconteça o que for, nós serviremos sempre ao Senhor. Nós que testemunhamos, pastor Josuel, incomparavelmente mais, a dor, o sofrimento do câncer em Tauane, dores lancinantes, terríveis, que morfina nenhuma resolvia,
mas a despeito da dor, em todo tempo, o semblante cândido, singelo, cheio da graça, cheio do Espírito Santo na vida de Tauane. E isso, podemos sem exagero nenhum, pastor Josué, dizer que em Tauane se cumpriu essa palavra de Colossenses capítulo 1, versículo 9. Mas em quarto lugar, Paulo escreve para que a igreja em Colossos frutifique em toda boa obra e cresça no pleno conhecimento de Deus, versículo 10. Para que, em quinto lugar, para que os santos colossenses sejam fortalecidos com todo o poder, para que os santos capelenses sejam fortalecidos com todo o poder. Não é o poder do dinheiro, não é o poder da política, não é o poder do Estado, não é o poder da coincidência, não é o poder de circunstâncias, não é o poder de sorte, não! É o poder do Espírito Santo na vida de todos aqueles que foram resgatados por nosso Senhor naquela cruz maldita, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, não tenha dúvida. Isto não é ufanismo, isto não é vaidade, isto não é soberba, isto é palavra de Deus. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque mesmo em face da própria morte, nós não negamos ao Senhor Jesus. Mesmo em face da própria morte, nós preferimos partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Claro que nós amamos a vida, claro que nós gostamos de estar aqui, mas claro que nós não temos dúvida nenhuma de que a razão pela qual nós estamos ainda aqui nesta terra é para testemunhar da vitória de Jesus na cruz do Calvário, é para testemunhar do Evangelho de Jesus. A única razão pela qual nós estamos aqui, é o apóstolo Paulo quem diz, é para continuarmos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus, vivendo o Evangelho, para que o mundo olhe para nós e veja na nossa comunhão a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Pastor Josué, eu não me preocupo com a vivência dos irmãos, porque a convivência dos irmãos, porque isto é natural, isto é um processo natural. Se o irmão foi lavado e redimido no sangue de Jesus, a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática. Se a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, nós vivemos em unidade. Não é nem união, é unidade. Somos um só corpo. Se um sofre, todos sofrem. Se um chora, todos choram. Se um se alegra, todos se alegram. Nós somos, como bem falou o pastor André ontem, nós somos um movimento. Não somos um monumento, nós somos um movimento. Na verdade, esse movimento é o corpo vivo de Cristo aqui na terra, graças à vitória do Senhor na cruz do Calvário. Mas em sexto lugar, Paulo ora para que a igreja em Colossos seja idônea para receber a herança dos santos na luz, ou seja, no céu. Literalmente, Paulo e Timóteo escrevem aos santos membros da igreja em Colossos para dizer que estão dando graças a Deus que os fez idôneos para receber a herança dos santos na luz, lá no céu. Então, desde o Gênesis, a Bíblia nos mostra que a nossa pátria é no céu. A nossa esperança é o céu. E aqui eu faço um outro parênteses. Desde há muito, que quando nós somos instados a celebrar o culto de despedida do corpo de um irmão, porque o seu espírito já está no céu, apenas o corpo vai ser sepultado, nós não chamamos de culto fúnebre. Porque o cristão não morre. O cristão é promovido para a glória celestial. Nós chamamos, à luz da Bíblia, de culto da esperança.
A gente chora de saudade por não poder estar mais com aquele irmão aqui, mas em espírito e em verdade, nós jubilamos por saber que logo, logo nós nos reencontraremos lá no céu, na glória celestial. Verdade que não é para todos, mas é para todo o que crê. Não é para todos, mas é para quem se arrepende dos seus pecados, confessa, deixa e busca a santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Dizer que é cristão, mas ter medo da morte, dizer que é cristão, mas pensar que Jesus está crucificado, dizer que é cristão, mas imaginar que alguém possa rogar por você depois que você morrer, você não sabe o que é ser cristão. Ser cristão é ter a plena certeza de que assim como a cruz está vazia, significando a vitória de Jesus sobre a morte, o cristão também já venceu a morte. A Bíblia nos ensina que lá na cruz, o Senhor Jesus gravou o nosso nome na palma da sua mão. E eu gosto de dizer, quando penso nessa doutrina, de que ali Jesus registrou o nosso DNA, o nosso CPF, o nosso RG, Ele fez todos os nossos registros de cada um que vai compor o número dos escolhidos. Porque há um número específico dos que vão entrar no céu. Em Apocalipse, a Bíblia diz que João viu o número dos redimidos. Não é um número aleatório, é um número específico. Porque a expiação, a redenção, a salvação é limitada. Não é para todo mundo, é para os que creem. A Bíblia diz isso muito claro. Aos que estiverem à direita de nosso Senhor Jesus, Ele lhes dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esses Jesus chama de suas ovelhas. Mas uns serão colocados à sua esquerda, e a Bíblia os chama de bodes. E Jesus diz que aqueles que estiverem à sua esquerda, Ele lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. E a palavra do Evangelho é exatamente para que, se você crê, se você entende, se você reconhece que é um pecador, você se arrependa, assim como muitos aqui já se arrependeram, assim como eu me arrependi, muitos aqui já se arrependeram, para que você, se ainda não se arrependeu, arrependa-se agora mesmo. A Bíblia diz: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados, o que nos afasta de Deus é a nossa transgressão, mas a Bíblia ensina que Jesus veio ao mundo e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si toda a maldição que era contra nós, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, Ele levou sobre si a morte que era contra nós. Por isso que nós podemos afirmar que Ele matou a morte que era contra nós. A morte não tem domínio sobre nós. O texto é claro: Ele despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E quem está em Cristo, nova criatura é. Então, se o pecador se arrepende, se o pecador reconhece Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, naturalmente ele recebe o dom da graça salvadora. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A Bíblia ensina que a eleição é incondicional.
A eleição para o céu independe de nós, até porque, perceba, o homem só teve livre-arbítrio enquanto não pecou. Deus disse a Adão e Eva: olha, toda alma que pecar certamente morrerá. E morrer é separar. Morrer, no contexto, é separar de Deus, estar separado de Deus. E quando lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, abusando do livre-arbítrio, optaram por desobedecer, pecaram, morreram, foram afastados do Éden. Um querubim da guarda foi colocado para que eles não pudessem voltar mais para o Éden. E perderam a opção de escolha. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo diz: Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, para o reino do seu amor, o Filho amado Jesus Cristo. João 15,16, Jesus diz: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Foi o Senhor quem nos alcançou. Nós estávamos perdidos, como diz o belo hino, tão bem cantado pelo saudoso Luiz de Carvalho: a minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre e desprezível pecador, mas Jesus me transformou, Jesus me alcançou, foi Jesus que me alcançou, não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu, e a Bíblia diz ainda que Ele nos escolheu. Efésios capítulo 1, de 1 a 5, foi Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou a fim de que vivamos para o louvor da sua glória. A cruz vazia é o atestado maior da vitória dos fiéis em Cristo Jesus, porque da mesma forma que a cruz ficou vazia, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, quem está em Cristo, nova criatura é. Então a cruz não tem domínio sobre nós, não tem poder sobre nós. Significa que a morte morreu para nós. Nós não morreremos, viveremos para sempre. Não é para todo mundo, repito. É para quem se arrepende dos seus pecados, é para quem se arrepende da heresia, é para quem se arrepende da idolatria, é para quem se arrepende de todo tipo de iniquidade e passa a viver em comunhão com o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus. Mas, queridos irmãos, a igreja na cidade de Colossos era uma igreja nova. Aliás, antes, Paulo escreve também, permitam-me dizer, ele escreve para que aqueles irmãos da igreja em Colossos sejam sempre agradecidos, repito, por terem a herança dos céus. Então a igreja na cidade de Colossos era uma igreja nova, numa cidade pequena, mas famosa por seu sincretismo religioso. Era uma cidade que nós poderíamos dizer uma cidade afamada pelos seus espetáculos da juventude, espetáculos, shows modernos. Havia um culto à filosofia, o charme, a fama era ser filósofo, era ser um sofista. E prevalecia então em Colossos, e essa praga estava contaminando a igreja em Colossos, a ideia de ecumenismo, por conta do sofisma, por conta da filosofia, de que enfim todos seriam salvos, o universalismo. Ainda hoje tem muitos chamados cristãos que defendem essa heresia, de que afinal todos serão salvos. Essa praga já existia. E Paulo então sabe disso e escreve para corrigir esse problema, para que esse mal não se alastre na igreja. Porque é bonito, é politicamente correto dizer que todo mundo é bonzinho, que todo mundo vai para o céu, né?
A gente vê no noticiário os famosos, morre um famoso, aí já diz logo, está no céu. Foi pronto, está no céu. No céu só entra quem foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Sem Jesus é inferno. E o inferno é onde o fogo não se apaga, nem o verme morre. É sofrimento eterno. Para ir para o céu, é preciso se arrepender dos pecados. É preciso viver de acordo com Jesus. É preciso viver uma vida idônea na presença de nosso Senhor. Então Paulo, assim como toda a Bíblia Sagrada, afirma que somente através de Jesus Cristo é que o pecador pode ser salvo. Perceba, era uma comunidade nova, numa cidade pequena, mas uma cidade eclética, uma cidade vaidosa, uma cidade charmosa, porque defendia uma ideologia do politicamente correto, já naquela época, de que o que valia a pena era dizer que todo mundo ia ser salvo, e toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus. Tem muita gente boa defendendo isso, boa entre aspas. Muita gente defendendo isso ainda hoje. Então Paulo escreve para dizer, não, a salvação é somente por Jesus. Foi Jesus quem despojou os principados e potestades. Foi Ele quem subjugou os principados e potestades. Veja, versículo 13, Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção em Cristo, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. É só Jesus, é só Jesus. Ele é quem é o Senhor, ele é quem é o Salvador. Se alguém almeja ir para o céu, arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus pecados, confesse Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador e viva para dar testemunho, de forma que as pessoas percebam que você mudou. Você agora é uma nova criatura, deixou a prática do pecado e vive em santidade. Eu quero concluir deixando algumas aplicações, 3 aplicações para a igreja nesta noite. O triunfo da cruz garante o crescimento da igreja. O tema é o triunfo da cruz. E o título da reflexão é esse. O triunfo da cruz garante o crescimento da igreja. Quando a igreja vive à luz do triunfo na cruz, não tem dúvida. Como bem disse o pastor André ontem, ela vai crescer. Ela vai crescer. E é assim que a igreja cresce, em ordem e decência. Não do jeito que queremos, não do jeito que o mundo espera, mas do jeito de Deus. Ela vai crescer conforme a vontade de Deus. O triunfo da cruz garante o crescimento da igreja. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É por isso que nós estamos no ano 2025, debaixo de toda perseguição. Nenhum povo foi tão perseguido como nós, os cristãos. Os primeiros 4 séculos do cristianismo foi de severa, terrível perseguição de Roma. Os cristãos eram atados nos postes e tocados fogo. Os cristãos eram lançados no Coliseu para que feras famintas, leões famintos despedaçassem, triturassem os cristãos. Os cristãos eram crucificados, eram atravessados de espada. Os cristãos foram perseguidos, mas como bem disse um dos mártires, Tertuliano, o sangue dos mártires é semente para a igreja de Jesus. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais os cristãos cresciam. Quanto mais perseguem os cristãos, mais os cristãos crescem, porque quem nos move não é o nosso poder, mas o poder do Espírito Santo. O triunfo da cruz garante o crescimento da igreja. E eu quero deixar 3 aplicações.
Primeiro, porque na cruz nosso Senhor despojou os principados e potestades. Principados e potestades significam toda a influência do mal, toda a ação do diabo, toda a ação de Satanás, toda a investida de Satanás. Jesus triunfou contra toda a artimanha do diabo lá na cruz, em favor da sua igreja, de forma que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Se o Senhor quer ser glorificado com a nossa dor, louvado seja o nome dele, mas nós não vamos negá-lo. Nós não vamos amar a vida em primeiro lugar, nós não vamos amar a nossa carne em primeiro lugar, nós vamos amar o Senhor Jesus. E como bem disse a rainha Esther, quando teve que comparecer diante do Artaxerxes, se alguém comparecesse perante o rei sem ser chamado, seria morto. E o rei não chamou, mas ela tinha que comparecer, e ela então responde: se perecer, pereci, mas eu vou comparecer diante do rei. Como disseram Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidênego ao rei: ó rei, se o Senhor quiser nos livrar, ele nos livrará, mas nós não desobedeceremos ao nosso Deus. E Deus honrou Misael, Ananias e Azarias, e Deus honra o seu povo, e Deus nos honrará para a glória dele. Mas em segundo lugar, o triunfo da cruz garante o crescimento da igreja, porque na cruz nosso Senhor expôs os seus inimigos ao desprezo. Não apenas despojou, não apenas venceu, como os expôs ao desprezo. É por isso que nós vemos milagres, Roger. É por isso que nós vemos milagres. É por isso que, a despeito das adversidades, a igreja vence, a igreja avança. Ninguém, na verdade, pode nos deter, porque quem nos move é o poder de Deus. O adversário, ele já foi exposto ao desprezo. Os nossos inimigos foram expostos ao desprezo. Não tem poder contra nós. O falso evangelho tem medo do inimigo. O falso evangelho vive às custas de penitência, às custas de mandingas, às custas de votos, de promessas, às custas de uma série de sacrifícios. A igreja fiel não precisa disso. A igreja fiel triunfa da mesma forma que Jesus, nosso Senhor, triunfou na cruz. E vivendo assim, a igreja influencia. Vivendo assim, a igreja vai testemunhar, a igreja testemunha, e as pessoas vão dizer, como diziam os soldados romanos quando iam matar os cristãos, quando eles chegavam para matar os cristãos, aconteceu muito isso, quando eles chegavam para matar aquelas legiões de soldados romanos, e eles viam a comunhão dos santos, e eles viam o povo de Deus louvando, adorando, celebrando, e eles viam o povo de Deus orando, eles diziam: vede como esse povo se ama, vede como esse povo ama uns aos outros. E muitos soldados se rendiam, muitos soldados depunham suas armas e se tornavam cristãos. O mesmo que aconteceu com Saulo de Tarso, aconteceu com muitos dos soldados que perseguiam os cristãos. Deus é Deus de maravilhas. Mas em terceiro lugar, na cruz, nosso Senhor venceu a morte. Não tenhamos dúvida, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Não tenhamos dúvida que o maior horror que nós enfrentamos é a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Deus não nos criou para morrer. A morte é sempre um vexame, a morte é sempre um horror, a morte é sempre uma tragédia, a morte é sempre um aborto, a morte é sempre uma praga, a morte é terrível. Mas não tenhamos dúvida, irmãos, ela já foi vencida, porque nosso Senhor levou na cruz os nossos pecados, foi sepultado em nosso lugar, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Da mesma forma que o túmulo em que sepultaram o corpo de Jesus ficou vazio, creia, o túmulo onde sepultarem o nosso corpo, ele estará vazio, porque o nosso espírito já estará lá no céu.
Como aconteceu com Estevão, que Estevão abriu os olhos quando estava para dar o último suspiro e viu Jesus à direita de Deus Pai. Da mesma forma acontece com todo cristão fiel. Quando Tawane ali estava para dar o último suspiro, ela abriu os olhos lá no céu. Nós ficamos aqui para sepultar o seu corpo, mas ela já recebera um novo corpo glorificado lá no céu, porque Jesus triunfou na cruz. Que Deus nos abençoe.